O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Deus não é uma ideia do ser humano. Não é. Você não existe por acaso. Se você está aqui, é porque você veio de alguém, de algum lugar. Do nada não vem nada, já dizia Protágoras. Do nada não pode vir nada. Dizer que você e eu, que a humanidade veio do nada, isso é uma corrente modernista chamada niilismo. Nós viemos do nada, ao nada voltaremos. O niilismo, ele é filho do materialismo, porque de fato, se o ser humano não tivesse alma, ele acabaria com a morte. Tu és pó, ao pó has de tornar. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A pessoa morre, depois de algumas horas ela começa a feder, daqui a pouquinho vai ficando amarelado o corpo, o cadáver, depois fica enegrecido, depois vai para a terra, da terra começa a ficar uma poeira branca, uma casca branca, dali começa a inchar, aí sai pus, aquele pus cai na terra, se transforma em vermes, os vermes começam a comer primeiro a carne do rosto, os lábios caem, as faces caem, os músculos do braço caem, da perna, e só fica um esqueleto. Os ratos entram pela boca e pelas entranhas, começa a comer o cadáver. E volta ao nada. Tu és pó, ao pó has de tornar. Se não tivéssemos alma, se o ser humano não tivesse nele a centelha de Deus, que é a sua imagem e semelhança, porque corpo físico os macacos também têm. Os macacos têm visão, audição, olfato, paladar, tato, intestino, órgão reprodutor masculino, feminino. Um animal é um macaco, é um cachorro, mas nós não. Nós temos alma. Nós podemos receber a revelação divina no seu Filho Jesus Cristo. Isso não é uma ideia. Podem pesquisar em todas as religiões, religiões orientais, budismo, confucionismo, podem pesquisar no islamismo, todas as religiões primitivas antigas. Nenhum de seus fundadores
foi pré-anunciado com 2000 anos de antecedência. Jesus foi pré-anunciado pelos profetas. As profecias de Israel não ecoaram somente em Israel, mas ecoaram também na inteligência dos sábios pagãos, chineses, armenos, gregos, romanos. E quando Jesus apareceu, ele se manifestou a todo o universo, porque a manifestação de Jesus, a sua epifania, é universal, porque ele é o Salvador universal. Por isso que não existe nenhuma religião, só existe a religião que Deus fundou, o cristianismo. O resto é iniciativa humana. Sim, a gente tem respeito, sim, a não ser que seja algo que vai contra o próprio ser humano. Respeitar as pessoas, a sua liberdade religiosa. Uma coisa é você respeitar a pessoa, outra coisa é você respeitar a ideia dela. É isso que as pessoas não entendem. No cristianismo existe espaço para acolher a todos, mas existe espaço também para rejeitar tudo que é errado. Você acolhe o errante, mas rejeita o erro. Você acolhe o assassino na misericórdia, mas rejeita o assassinato. A misericórdia de Deus, ela sabe separar o pecador do pecado. O ser humano não sabe fazer isso, Deus sabe. Por isso que a Igreja Católica é o reino de Deus nessa terra. Hoje se fala muito de globalismo, né? O globalismo, o império globalista, mas já existe o verdadeiro império globalista, a Santa Igreja Católica. Catolicismo significa globalismo. Katolikos significa conforme o todo. A igreja é sim um projeto de educação e formação universal, numa só fé, num só batismo, numa só igreja, num só Senhor. Então nós não estamos aqui porque estamos alucinando, nós não estamos aqui, como dizia Feuerbach, porque nós estamos numa alienação antropológica. Não, nós estamos aqui porque chegou até o nosso coração um dom precioso que dá sentido para a nossa vida, o dom da fé. Deus que não se confunde com a matéria, Deus que não se confunde com o universo, assumiu a natureza humana para nos revelar a vida eterna. E a vida eterna, ela não é destituída de matéria, porque Jesus Cristo tem corpo. Ele comeu com os apóstolos depois de ressuscitado. Jesus Cristo pediu para Santo Tomé: coloque aqui o dedo nas minhas chagas, não seja incrédulo, mas um homem de fé. Coloca aqui o teu dedo no meu lado, coloca aqui, Tomé, o teu dedo, toca a tua mão, né? Como enfia o seu dedo aqui na minha carne, Tomé. Isso é o catolicismo. Esta é a religião única e verdadeira, a religião que Deus assume a natureza humana para que o homem possa se tornar divino. Isso seria uma boa nova, e é para toda a humanidade, se não fosse uma série de mentiras, uma série de controvérsias, uma série de distorções ideológicas que começa primeiro no seio da igreja, que são as heresias, depois fora da igreja, que chama-se ideologias, e que vai tomando corpo no pensamento do homem, que chama-se gnosticismo. É um conhecimento errado, é o próprio bafo da serpente, né? É o gnosticismo. Gnose, chama em grego, significa conhecimento. Gnosticismo é isso: eu tenho conhecimento do céu e da terra, eu sei tudo a respeito de religião, eu sei tudo a respeito de Cristo, eu sei tudo a respeito do homem, a respeito dos anjos, dos demônios, eu sei tudo. Mas essa gnose é alheia ao pensamento católico, à revelação divina.
ao Antigo e ao Novo Testamento. E principalmente o Novo Testamento vivo, porque a Igreja Católica, dizem os Santos Padres, é a prolongação da encarnação de Cristo na face da terra. E o magistério da Igreja, por mais solapado que ele seja por Satanás, ele não deixa de ser aquele que vai nos guiar na plenitude da verdade. O contrário de fé é a pessoa já não ter sentido para mais nada. O contrário da fé é tão complexo, é tão abrangente, que tudo que não é fé é o contrário da fé. É mais fácil explicar assim. O contrário da esperança é o materialismo, e o contrário da caridade é o hedonismo. As pessoas que não creem, elas não têm sentido, elas vão cair no cientificismo, elas vão cair no racionalismo, elas vão cair no comunismo, no ateísmo, em todos esses ismos. Já dizia Chesterton, todo ismo é um extremismo, e a síntese da vida humana na Terra e do pensamento correto do ser humano chama-se Santa Igreja Católica. Nós perdemos o fio da meada do catolicismo. Resta muito pouco catolicismo em 2023, muito pouco, na mente e no coração das pessoas, muito pouco. Os próprios católicos estão cheios de ideologias nas suas cabeças. E a forma mais eficaz de ser igreja, que é o dia a dia, que é a prática dos sacramentos, que é a prática dos mandamentos, que é a oração do Senhor, e o dia a dia ali, naquela luta do dia a dia, parece que quando a gente vai viver a nossa fé, parece que a coisa fica mais complexa ainda. Mas independente do que todo mundo pensa, independente do que todo mundo vive, o catolicismo jamais acabará. O catolicismo é Deus mesmo em pessoa, que rege a humanidade, que rege o planeta Terra. Jesus, que é Rei e Senhor e que rege o mundo na beleza e no silêncio da sua Eucaristia. A sua entrega a Deus deve ser como o grão de trigo, bela e silenciosa. Assim é o Filho de Deus na Eucaristia, belo e silencioso. A beleza de Jesus no Santíssimo Sacramento ultrapassa a compreensão dos anjos. O seu silêncio que machuca, o seu silêncio que gera revolta nos pensadores, nos músicos, nos artistas, nos letristas. O silêncio de Deus que confunde até mesmo os homens de frente de igreja, que querem realizar o reino de Deus, mas sem o Espírito de Cristo, e aí caem também em ideologias. Padre, mas é tão difícil para quem é tão orgulhoso. Porque os pequeninos, como um São João Maria Vianney, como uma Santa Teresinha, como uma Santa Madre Teresa de Calcutá, compreenderam o catolicismo, na mente, no coração, nas mãos e nos pés. Os melhores intérpretes da Igreja Católica são os santos, dizia o Papa São João Paulo II. Por isso que você deve conhecer a vida dos santos. Você deve mergulhar na vida dos santos para você ser católico. Senão você vai olhar para uma pessoa que você acha que é católica, não tem nada de católico. Porque tem gente que se diz católico, mas não tem um pensamento católico. Tem gente que se diz católico, mas não comporta como um católico. E a vida católica, a vida de um cristão, é uma vida muito simples, permeada por aquilo que Deus fez de mais concreto, que é a lei natural, depois
a lei revelada, os 10 mandamentos, a crença principal na Santíssima Trindade, e Jesus Cristo, nosso Senhor, que revela a Santíssima Trindade e oferece o dom da graça de Deus para a gente continuar crendo, amando, esperando e amando até o último dia da nossa vida. Você não está equivocado por vir à Santa Missa, por receber a Eucaristia, porque isso chama-se fé. Fé é um dom de Deus. Fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. O dom da fé. Todas as pessoas que têm fé vão pela via da humildade, da submissão a Deus. A esperança faz com que você não queira resolver todas as coisas nesse mundo, porque esse mundo é passageiro. Não temos aqui morada permanente. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 10. Estamos em busca da cidade eterna, da Jerusalém celeste. E a caridade faz com que nós respeitemos as pessoas. Quem não tem a virtude teologal da fé, já está comungando de todas as ideologias e maluquices deste mundo. Quem não tem a virtude teologal da esperança é um materialista que vive desesperado. Quem não tem a virtude da caridade é um hedonista, procurará o prazer numa sexualidade desenfreada e nos apetites da vida, comendo, bebendo, entorpecendo, buscando o imediatismo em tudo. Isso inevitavelmente gera a morte, gera uma vida sem sentido. Hoje celebramos São Policarpo de Esmirna, um bispo que foi ordenado por São João Evangelista, morreu no ano 155, com 86 anos, porque não queria negar Jesus, dizendo assim: há 86 anos eu sirvo este meu Senhor, tão bom, tão amável, tão caridoso comigo, Ele nunca me fez mal algum, jamais eu o negarei. E jogaram ele na fornalha ardente. E como não conseguiam matar São Policarpo, veio o algoz e abriu, deu uma flechada no coração dele, saiu tanto sangue que apagou o fogo. Eles colocaram de novo fogo na fornalha, e o fogo, de forma milagrosa, não consumia o corpo de São Policarpo. Por fim foram lá e decapitaram São Policarpo. Conviveu com os apóstolos, foi ordenado bispo por São João. São Policarpo, Policarpos, significa muitos frutos. Vamos ser como São Policarpo, homens, mulheres que vivem a beleza da fé católica no silêncio, na caridade, no amor ao próximo, amando todos, independente da religião, amando os muçulmanos, amando os judeus, amando os chineses, amando todos os irmãos protestantes, todos. No catolicismo existe espaço e amor para todos, mas existe espaço e rejeição para tudo aquilo que não é de Deus. É o paradoxo do catolicismo. Poucas pessoas conseguem conviver com isso, por isso saem da igreja, vão fundar as suas seitas, porque é mais fácil, mas aquilo que é mais fácil não leva à salvação eterna. Somente a cruz nos dá a salvação. Vamos pedir ao Senhor que a nossa entrega seja como o grão de trigo, como São Policarpo, que a tua vida, o teu ser pai, ser mãe, a tua entrega de jovem, a tua entrega de seminarista, de padre, a nossa entrega, que ela possa gerar muitos frutos, Policarpos, muitos frutos, e que essa entrega não seja arrogante, não seja prepotente, não seja violenta, não seja desesperada,
mas seja bela como a Eucaristia, seja silenciosa como a Eucaristia. E se você for humilhado pela vida, e vai ser, se você for machucado pelas situações do dia a dia, e vai ser, isso é glória, é a carícia de Deus na tua vida, a sombra da mão de Deus, ela nos acaricia, permitindo certas angústias na nossa vida. Se você se sente angustiado e apertado e acha que tem alguma coisa errada com você, pode saber, é a sombra da mão de Deus que está te acariciando, porque Deus está nos amoldando, Ele está nos desconstruindo para construir de novo. É assim mesmo, como dizia o padre Jonas Habib: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque esse é o caminho. Você não vai conseguir ser estoico. Padre, o que é estoico? Estoicismo era uma corrente filosófica que fazia com que você, agora eu vou ficar bem, agora eu vou eliminar todos os problemas, agora eu vou eliminar toda a ansiedade, agora eu vou eliminar tudo, agora eu vou ficar numa paz serena, agora eu consegui ficar bem comigo, com os outros, com a natureza. Não, isso é estoicismo, isso não é catolicismo. No catolicismo você sempre vai conviver com as angústias, com as agruras da vida, e é isso que nos vai fazer pessoas novas. Mas é preciso aprender a rezar, para que esta lenha do sofrimento, na fornalha da oração, se transforme numa vida nova. Não nos desesperemos com absolutamente nada. Tudo isso que a gente está vendo nas notícias, na internet, já é o começo de um grande conflito mundial. Um grande conflito mundial. A Ucrânia é simplesmente a planície, é o campo de batalha dos dois globalismos. O globalismo oriental, representado pela Rússia e pela China, e o globalismo ocidental, representado pelos Estados Unidos e Europa. Ali a Ucrânia, infelizmente, se tornou o campo de guerra, o campo de batalha, onde mais de 20 milhões de ucranianos já foram refugiados, saíram da Ucrânia, e ali está delineando um grande conflito. Ai, mas agora o que vai acontecer? Vai vir bombas nucleares, vai vir guerra nuclear. Deus está no controle de tudo. Enquanto o Ocidente quer dominar o mundo, ele tem a pedra de tropeço, que é o Oriente. Enquanto o Oriente quer dominar o mundo, ele tem a pedra de tropeço, que é o Ocidente. No meio de tudo isso está a Santa Igreja Católica. Está os inocentes, os grãozinhos de trigo, que caído na terra, de forma bela e silenciosa, produz muito fruto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.